E nos casos de assimetria craniana, você consegue ajudar, pelo posicionamento? Faz um ajuste no posicionamento? Também. São vários fatores. As causas, elas vão ser mais pontuais do que um refluxo, do que uma cólica. Mas a gente tem que também analisar vários fatores, não é só o posicionamento. Tem o jeito de carregar, o ambiente que essa criança se desenvolve. Será que favorece ela ficar para um lado só? Será que os hábitos do dia a dia dessa casa também favorecem isso? Depende da idade do bebê também, por conta da densidade óssea do crânio, depende também como é que estão essas suturas, se elas já fecharam ou não. Isso vai influenciar até na rigidez em relação aos cuidados. Mas você tem técnicas que podem melhorar um pouco as tensões na base do crânio, que ajudam a direcionar um pouco esse crescimento, e tirar restrições que vão causar uma posição viciosa. Por exemplo, o torcicolo, que o bebê vai tender a dormir sempre para o mesmo lado. E aí, conforme esse crânio cresce, como ele está apoiado sempre no mesmo ponto, aquele ponto cresce menos. Aí você começa a ter um aspecto assimétrico. Então, a osteopatia vai principalmente reequilibrar esse movimento do corpo do bebê para que ele consiga dormir numa posição confortável e você consiga alternar durante as sonecas ou o sono da noite para o lado oposto, ou se for de forma preventiva, que ele alterne os lados. E tem algumas técnicas que a gente utiliza no crânio, que na verdade não é para moldar ou separar, mas às vezes você tem um solapamento das suturas, que elas ficam meio sobrepostas. E a gente alivia a pressão no local, a gente não separa. E na verdade são técnicas que assim, são bem sutis, não tem nada de separação óssea. Alivia uma pressão. Assim como a gente alivia entre as primeiras vértebras cervicais e o crânio, a gente tende a fazer isso. Mas isso não corrige a simetria. Só vai dar mais espaço para esse crânio crescer da forma mais adequada. Mas o principal vai ser tirar as limitações de movimento do bebê para que a gente possa reposicionar. E na maioria dos casos isso tem bastante efeito. Não estou falando da osteopatia em si, mas do reposicionamento. Só que se ele tem um torcicolo ou uma restrição, você não vai conseguir reposicionar. Então você não consegue melhorar sozinho, como muita gente às vezes acha que consegue. E hoje em dia no consultório eu acho que é pelo menos 50 ou 60% dos casos. É Torcicolo com porque assimetria. eu já peguei acho uns 3, 4 casos que nasceu já com torcicolo congênito. E quando o Rafael Batalha veio aqui, ele explicou que dá para corrigir. Ele falou da osteopatia também, falou da fisioterapia. Sim, E o que a gente vê muito na UTI é assimetria craniana, porque o bebezinho lá fica 2, 3 meses na mesma posição. sim. Por mais que elas virem a cabecinha, faz um colchãozinho lá com gel, tudo pro a cabeça ela sempre fica viciada para um lado. Você vai lá e ajusta, põe do outro lado. A hora que você vira as costas, ele volta para a mesma posição, né? E tem a questão, se eu não me engano, todo monitoramento vem pelo lado direito, não é? Do bebê na UTI. Então a tendência, por conta dos fios, por conta às vezes da luz que fica piscando, do barulho, se eu não me engano, o manuseio é sempre pelo mesmo lado. Então a É. Sim. tendência são os estímulos chegarem do mesmo lado. Então a criança já fica Então a preparada. tendência é ele ficar buscando esses estímulos às vezes. E aí, por mais que você mobilize esse bebê, a maior parte do tempo ele fica principalmente para a direita. Aí você vai ter uma simetria posicional, que é mais fácil de tratar do que uma simetria que é gerada intraútero, porque a pressão costuma ser muito maior. Mas todas elas têm uma boa resolução, só que depende muito das causas e também de que fase você vai abordar esse bebê. O período ideal é antes dos 6 meses, que é quando esse crescimento é muito acelerado e esse osso ainda não está tão rígido e consegue ser mais moldável. Os primeiros cuidados na UTI são muito interessantes de se aplicar, mas lógico, a gente sabe que não dá para ficar estimulando ou mobilizando o bebê o tempo todo, porque tem outros cuidados que são mais importantes. É, e tem manipulação Prioridade, mínima né? também. A prioridade é o bebê ganhar peso, passar pelo tratamento com sucesso E depois e resolve depois esse correr lá. atrás do tempo, do prejuízo, digamos que não é nem prejuízo, né? O bebê sair vivo de uma UTI é ótimo, é o que a gente espera. E aí você corre atrás de fisioterapia, de osteopatia, na pior das hipóteses, uma órtese que tem uma Os boa... capacetezinhos, né? Eles são muito bons, eles têm um resultado muito rápido, mas nem sempre são necessários, vai depender da idade do bebê e do grau dessa assimetria. Por isso que a gente tem que avaliar e ir acompanhando esse bebê. E quando chega cedo no consultório, a gente tem uma boa resolução desses casos também. E aí os pais conseguem fazer muita coisa, isso que é bacana, que é a questão do reposicionamento que você falou.